Hello everybody! Bem-vindos a mais uma videoaula English Project. Eu espero que vocês estejam aproveitando e para que você possa acompanhar bem essa lição, para que você possa tirar o melhor proveito dela, é muito bom que você volte na lição de número 1, na lição de número 2, estude com calma, verifique se não há ali nenhuma palavrinha, nenhum termo que você gostaria de realmente fixar melhor antes de chegar nessa lição de hoje, que é a aula de número 3. Não se esqueçam de que se alguém tiver alguma dúvida, se estiver precisando de ajuda no aprendizado, nos procure, nos envie uma mensagem e nós teremos o prazer em ajudá-los, tudo bem? Agora a aula vai estar, pelo menos a imagem vai estar um pouquinho melhor, porque nós estamos utilizando um programa para nos auxiliar aí com a visualização e eu espero que vocês aproveitem. Vamos lá, vamos experimentar aqui como é que funciona. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar compartilhar a minha tela, deixa eu ver se vai dar certo. Então, já estou compartilhando. I am sharing my screen. Eu estou compartilhando a minha tela, então vocês conseguem ver aqui tudo que eu estou vendo. E olha só, estamos na unidade 3, Unit 3, ok? É a lição de hoje. Só para a gente relembrar um pouquinho do que nós estudamos até agora, na lição de número 1, Unit 1, estudamos am, is, are, ou o verbo to be, the verb to be, ok? E nós aprendemos aqui como que se conjuga esse verbo para se dizer que se é ou se está fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu sou ou eu estou. Você é ou você está. É o que nós aprendemos na lição de número 1. I am, eu sou, eu estou. He is, she is, it is. Ele é, ela é, ele ou ela é para coisas animais, ou está. Então o verbo ser ou o verbo estar, nós utilizamos em inglês o verbo to be, correto? Nós aprendemos que a conjugação desse verbo, por enquanto, na lição de número 1 e na lição de número 2, ela acontece no presente. Então nós aprendemos como conjugar o verbo to be no presente, na lição número 1, na Unit 1, e na lição de número 2, nós aprendemos a mesma coisa, conjugar o verbo to be, só que agora na forma interrogativa, utilizando, formulando questões, certo? Muito bem. Am, is, are, in questions. O que a gente aprendeu? Se para falar de uma forma afirmativa, eu estou feliz, por exemplo, I am happy, eu estou. Se eu tiver que fazer uma pergunta, eu inverto o nome e o pronome. Então, I am vira am I. Foi isso que nós aprendemos. Mais importante do que aprender esse conceito do verbo to be, nós, na lição de número 1 e na lição de número 2, aprendemos muitas frases, muitos termos, muitas palavrinhas novas aí, em que você deve estar estudando e acompanhando. Não se esqueçam de utilizar também o material que a gente envia, cartilha, apostila. Tudo isso vai ser muito útil para o aprendizado do inglês, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, e, portanto, Unit 3, ok? Não se esqueçam de fazer algumas pausas no vídeo, para que vocês possam assimilar a informação e também para que vocês possam repetir o modo como eu falo inglês, para que vocês possam aprender também a pronúncia, não apenas ouvindo o inglês, mas também falando, praticando aí e soltando a língua, tá bom? Lição número 3, ou Unit 3, I am doing. I am doing. E nós estamos aprendendo aqui o present continuous. Então, primeiro conceito aqui, ó, I am. Nós já aprendemos sobre isso na lição de número 1 e na lição de número 2, não é? Agora nós vamos aprender um tempo diferente, um tempo verbal diferente, né? Que é o presente contínuo. O que é o presente contínuo? É um tipo de conjugação em que nós vamos expressar algo que está acontecendo. Presta atenção nessa palavra, acontecendo, algo que está acontecendo. Essa palavra acontecendo acabou em português com NDO. NDO, que é um tipo de palavra que está, é um tipo de verbo que está no gerúndio. Gerúndio significa terminação em NDO. Andando, fazendo, sorrindo,
brincando, ensinando, aprendendo, cantando, etc. Né? Todas essas palavras terminam em NDO. Significa que algo está acontecendo. Em inglês, o NDO, o gerúndio em inglês, ele é a terminação em ING. Então, toda vez que você aprender um verbo e você perceber que aquele verbo ele está com uma terminação ING, é um verbo no gerúndio. É um verbo que está expressando que algo está acontecendo. Então, a primeira coisa que você tem que aprender. Como que é o verbo fazer em inglês? O verbo fazer é o verbo to do, ou seja, do. Se você vê essas duas letrinhas juntos, D e O, do significa fazer. Então, se você colocou ING depois da palavra do, que palavrinha que ficou então? Fazendo, não é? Então, o título dessa lição é I am doing, ou seja, eu estou fazendo. Por que chama present continuous? Present continuous significa presente contínuo, ou seja, algo que está acontecendo no presente. Que, como o nome já diz, é algo que se torna contínuo, que em português também se chama de presente progressivo, né? Algo que está acontecendo. Então é isso. Muito importante que vocês aprendam verbos em inglês e aprendam também a conjugação dos verbos, para que seja útil quando nós formos tentar falar inglês, tá bom? Mais uma vez, Unit 3, I am doing, present continuous. Eu quero ensinar uma pronúncia aqui para vocês. Às vezes a gente verifica aqui o ING no final, e para pronunciar corretamente em inglês, você não pronuncia o G. A pronúncia ela acaba na letra N. Então nós não falamos I'm doing, não. Termina com o som do N. I am doing, ok? I am doing, é assim que se fala. E para todos os verbos no gerúndio, todos os verbos que terminam em ING, a pronúncia é a mesma. A terminação do som, da pronúncia, é com a letra N e não com a letra G, tá bom? Então vamos lá. Letter A. Primeira parte da lição aqui, onde está a letra A. Tem um exemplo, e mesmo que você não entenda esse verbo em inglês, eu não entendo o que está escrito nesse balãozinho aqui, ó, você pode perceber o que está acontecendo aqui. Então, a imagem de uma mulher que está comendo, olha aí, ó, comendo, termina em NDO em português. Gerúndio. Em inglês, o gerúndio termina em ING. Então tem alguma coisa que está acontecendo. Ela está comendo e ela está falando algo. O que ela está dizendo aqui em inglês? O verbo eat, letra E, letra A e letra T. Eat é o verbo comer em inglês. Então ele está dizendo, eu estou comendo, a forma abreviada do I am, e a palavra comendo em inglês, eating. Ele está dizendo, eu estou comendo. I am eating, ou I am eating, como diz o inglês, em inglês americano. Então aqui está a frase, ó. Ela mesma disse, eu estou comendo, primeiro, né? E depois tem aqui a explicação, ó. She's eating. Ela está comendo. E o que ela não está fazendo, nós poderíamos dizer? Aqui tem o verbo read, que significa ler, e aqui nós podemos aprender que ela não está lendo. Então, como é que se diz em inglês? Ela não está lendo. She isn't reading. Ou she is not reading. Tudo bem? Segunda figura, o que nós temos aqui? Ó? Uma imagem que mostra que está chovendo, certo? Então, como que se diz está chovendo em inglês? Eu uso a palavrinha it. Aqui está abreviado o verbo is. Então, e nós temos a palavra rain, que significa chuva ou chover, como está no gerúndio, chovendo. Está chovendo em inglês, se utiliza o pronome it, que em português, nesse caso, não teria tradução. Então, para falar em inglês está chovendo, se diz assim, ó, it is raining, ou a forma abreviada como está aqui, it's raining, está chovendo. Tudo bem? E aí tem uma segunda frase aqui embaixo também para nos auxiliar a entender o present continuous, que está escrito aqui, ó. The sun isn't shining. O que significa isso? O sol não está, isn't é não está, a mesma coisa que is not. Shining. A palavra shine, que eu pegaria aqui, deixa eu colocar direitinho aqui. S-H-I-N-E.
é shine, é o verbo brilhar. Então, o E desapareceu e apareceu o que aqui? O ING no final. Então, a palavra ficou shining. Isso significa brilhando. The sun isn't shining. O sol não está brilhando. É claro, está chovendo. O sol não está brilhando. It's raining. The sun isn't shining. Tudo bem? Terceiro exemplo aqui para mostrar algo que está acontecendo em inglês. We're running. Então, o que essas três pessoas estão falando aqui? Ó? Nós estamos correndo. O verbo correr em inglês é run. R-U-N. Run. Como eu coloquei mais um N e o ING, o verbo se tornou um verbo no gerúndio. E significa correndo. Tá vendo? Ó? De novo, NDO em português, correndo. ING em inglês, running. Então, nós estamos aprendendo algo que está acontecendo. Aqui é a forma abreviada, we are em inglês, ou we're running. Nós estamos correndo. E agora, nós vamos analisar a figura e falar o que está acontecendo. Aqui embaixo está. They're running, ou seja, eles estão correndo. É a forma abreviada para they are running. They are running. Eles estão correndo. Agora, mais um exemplo aqui embaixo de algo que não está acontecendo. Está escrito aqui, ó. They aren't walking. Ou seja, eles não estão andando. O que está acontecendo então? Eles estão correndo. They aren't é a mesma coisa que they are not. A palavra walk significa andar. Andar em inglês, walk. Andando, walking. Do jeito que está escrito aqui, ó. Então, they are running. They are not walking. Tudo bem? Então é isso que nós temos até aqui. Deixa eu dar mais uma verificada aqui. Então aqui agora tem uma explicação. Ó. O que nós temos aqui? Ó? The present continuous is. O que significa isso? O presente contínuo é am is are. Então nós aprendemos já isso nas outras lições. Né? É o verbo to be. Eu sou, eu estou. É ou está, são ou estão. Não é? Am is are, ou seja, o verbo to be. Plus é a mesma coisa que o sinal de adição, mais em inglês. Am is are plus um verbo no gerúndio. Um verbo que acaba em ing, e agora está destacado aqui em negrito, olha só. Am is are mais doing, que significa fazendo. Depois eating, comendo. Running, correndo. Writing, escrevendo, etc. Então, o que nós temos aqui, ó, como que a gente constrói uma frase, uma expressão utilizando o present continuous, o presente contínuo. É assim, ó, a gente utiliza o verbo to be e um verbo no gerúndio, um verbo que termina em ing e que expressa que alguma coisa está acontecendo. Certo? Então, nós temos aqui, ó, vamos ao primeiro exemplo. I am. Eu posso utilizar a palavrinha not se for uma frase negativa. E depois, ing, algo que está acontecendo. Vamos dar um exemplo? Eu estou trabalhando em inglês. Como é que a gente fala isso? I am working. Então, é algo que está acontecendo agora. Eu estou trabalhando. I am working. Se eu fosse falar eu não estou trabalhando, eu diria I am not working. Tudo bem? Mesma coisa, se eu fosse falar que, por exemplo... utilizando aqui o exemplo de ele, he is, ou he is not, alguma coisa. Ele está ou não está fazendo alguma coisa, que vai terminar em ing. Olha o exemplo que está aqui para ele. Ó. Chris is writing a letter. Chris is writing a letter. Então, o que o Chris está fazendo? Ele está escrevendo uma carta. O verbo escrever em inglês é write, que termina com E, write, mas aqui o E foi substituído pelo ing, escrevendo em inglês, writing. Chris is writing a letter. Chris está escrevendo
uma carta. Depois do outro exemplo, o que nós temos aqui? Ó? She isn't eating. O que significa isso? Ela não está comendo. Então, seja uma frase afirmativa ou uma frase negativa, eu posso utilizar aí para criar uma sentença com o verbo no gerúndio, ou seja, para expressar o que está acontecendo. Criar uma sentença do present continuous, tudo bem? É o que a gente está estudando aqui. Então, eu posso dizer para ela não está comendo, she isn't eating, or, que é a mesma coisa aqui, ou, she's not eating. Tudo bem? Então, é assim que a gente fala. Depois a gente tem aqui embaixo, the phone is ringing. O que significa isso? The phone é o telefone, is ringing é estar tocando. Então, se você pegar a palavra ring, em inglês, ela significa tocar, é o verbo tocar, soar. Né? Se eu colocar o ing, tocando ou soando. Então, o telefone está tocando em inglês, the phone is ringing. De novo, estamos estudando alguma coisa que está acontecendo. Tá bom? Depois nós temos aqui, ó, we're having dinner. Então, como que se diz em inglês jantar? Jantar em inglês eu uso o verbo have, H-A-V-E, have, e eu uso a palavra dinner, que é jantar. Então, é ter um jantar, é assim que se fala em inglês. Então, como que é jantar em inglês? Have dinner. Então, memorizem isso, ó, jantar. Em inglês, have dinner. Nós estamos jantando. Eu vou pegar o verbo have, que é o verbo ter em inglês, vou acrescentar o ing, eu transformei o verbo no gerúndio. Ficou assim, ó, nós estamos jantando em inglês, we're having dinner, ou we are having dinner. Às vezes acontece isso de um verbo que em português é uma palavrinha só, em inglês pode ser duas. É o caso de jantar em inglês, que é have dinner. Jantando, having dinner. Tudo bem? Continuando aqui, ó, nós temos uma frase que está dizendo assim, ó, você não está me ouvindo. Como é que a gente fala isso em inglês? You are, ou you're, not listening to me. É o que está no finalzinho aqui. Ó. Então, você não está me ouvindo em inglês. You are not listening to me. Ou you're not listening to me. A palavra listen significa ouvir, escutar. Como a gente colocou o ing, ouvindo, escutando. Tudo bem? You're not listening to me. Você não está me ouvindo. E aí depois tem a última frase desse quadrinho que é the children are doing their homework. O que significa isso? Traduzindo, ó, as crianças estão fazendo, olha o verbo no gerúndio aqui, ó, fazendo o dever de casa deles. Tudo bem? Então, as crianças estão fazendo o seu dever de casa. Em inglês se diz assim, ó, the children are doing their homework. Certo? Quando se está fazendo alguma coisa, você usa o verbo to be, are, e depois o verbo no gerúndio, doing. Ou is, e depois o verbo no gerúndio, doing. Tudo bem? Então, até aqui nós temos essa explicação. De novo. Aí nós temos aqui a letra B. Então, vamos entender aqui, ó, mais uma explicaçãozinha. Ó. Letter B. Am is are, certo? O verbo to be. Plus ing. Ou seja, o verbo to be mais um verbo no gerúndio, ing, equals, ou seja, é igual, something is happening now, é o que está escrito aqui dentro. Quando a gente fala, deixa eu acertar aqui, something is happening now, significa alguma coisa está acontecendo agora. Então, para expressar algo que está acontecendo agora, eu uso o verbo to be e mais um verbo no gerúndio, mais um verbo utilizando o ing, que equivale ao NDO em português. Então, nós temos aqui, ó, eu estou trabalhando. I'm working. Aqui tem, ó, ela está usando um chapéu. She's wearing a hat.
Tudo bem? A palavra wear significa usar, vestir alguma coisa. Wear. Ela está usando um chapéu. She's wearing a hat. Embaixo nós temos they are playing football. Então, jogar em inglês, jogar futebol, jogar basquetebol, é a palavrinha play. Então, jogando em inglês, playing, com ing. Tudo bem? Então, eles estão jogando futebol. They are playing football. E a última frase deste balãozinho é a de baixo aqui, ó, que está escrito I am not watching television. Então, quando a gente aprende esse verbo watch, nós sabemos que significa assistir. Então, para dizer que eu não estou assistindo televisão, I am not watching television. É o que nós temos aqui. Aqui tem uma explicaçãozinha, tá vendo? Como que a gente pode entender o present continuous, alguma coisa que está acontecendo agora. Eu tenho um gráfico mostrando passado, essa primeira parte aqui, past. Eu tenho uma palavrinha aqui, ó, now, que significa agora, e tenho future, algo que ainda vai acontecer no futuro. Então, quando que eu aplico o present continuous? Quando alguma coisa está acontecendo agora, ou quando something is happening now, é o que estava escrito aqui em cima. Something is happening now. Tudo bem? Então é isso. Depois nós temos aqui essa última parte com algumas frases de exemplo. Então vamos estudar aqui. Ó. Primeira frase. Please be quiet. Então é um pedido em inglês. Por favor, fique quieto. I am working. Eu estou trabalhando. Então você está aprendendo várias frases em inglês. Please be quiet. I'm working. Repita várias vezes. Pratiquem a pronúncia para que você possa falar inglês melhor a cada dia. Então, o que significa quando eu digo em inglês I am working? É a mesma coisa que dizer I am working now. É uma coisa que está acontecendo agora. Eu estou trabalhando. Tudo bem? Please be quiet. I am working. Por favor, fique quieto. Eu estou trabalhando. É assim que se fala isso em inglês. Observe que a palavra fique quieto, que nós diríamos assim em português, em inglês usa o verbo to be. Ó. Esteja quieto. É uma característica de cada idioma, tá bom? Por favor, fique quieto em inglês. Please be quiet. I'm working. Essa é a primeira frase. Aí a segunda frase nós temos Look at Sue. She's wearing her new hat. Então o que significa isso? Olhe para a Sue. É um nome de mulher. Olhe para a Sue. She's wearing. Ela está usando o chapéu novo. New hat. E aqui a palavrinha her, que significa dela. Look at Sue. She's wearing her new hat. Olhe para a Sue. Ela está usando o chapéu novo dela. Tudo bem? E aqui de novo, ó, é a mesma coisa que dizer she's wearing it now. Significa que ela está usando ele agora. Ela está usando o chapéu agora. Tudo bem? Terceira frase. Nós temos aqui, ó. The weather is nice at the moment. O que significa isso? Essa palavra weather significa tempo. Tempo no sentido de clima. Então, the weather is nice at the moment. Significa o tempo está bom neste momento. Ou o tempo está bom no momento. E aqui a continuação da frase. It's not raining. O que está escrito aqui? Não está chovendo. De novo, a palavrinha rain significa chuva ou significa chover, mas quando nós colocamos o ing, significa chovendo. Não está chovendo em inglês, it's not raining. Tudo bem? Próxima frase. Where are the children? Significa, onde estão as crianças? É uma pergunta. Resposta. They are playing in the park. Elas estão brincando no parque. É assim que se fala em inglês. Where are the children? Resposta. They are playing in the park. Onde estão as crianças? Elas estão brincando no parque. Tudo bem? A próxima frase aqui, ó, já tem um parênteses mostrando aqui, é ao telefone que a pessoa está falando. Então, on the phone. A pessoa diz, we're having dinner now.
Nós estamos jantando agora. Uma frase que nós já aprendemos. Ó. Nós estamos jantando agora. Jantar em inglês é have dinner. Então, jantando, having dinner. Nós estamos jantando agora. We're having dinner now. Aí a perguntinha. Can you phone again later? O que significa isso? É uma pergunta. Você pode ligar novamente mais tarde? Can you phone again later? Você pode ligar novamente mais tarde? É isso que está dizendo essa frase aqui. Vamos aprender a falar isso em inglês e repetir várias vezes. We are having dinner now. Can you phone again later? Can you phone again later? Então você falou em inglês a frase e praticou e vai estar preparado para falar isso numa situação da sua vida, tá bom? Depois, a última frase desse pequeno bloco. You can turn off the television. O que significa isso? Às vezes acontece também de, como eu disse antes, né, duas palavrinhas em inglês significar apenas uma em português. Então, a palavra turn e a palavra off, com dois Fs assim, turn off é o verbo desligar em inglês. Então, aqui está dizendo, ó, you can turn off the television. Você pode desligar a televisão. Agora vamos aqui à frase que nos interessa, que é a frase ensinando o presente contínuo. I am not watching it. O que significa? Eu não estou assistindo ela. Lembra que ele ou ela para coisas animais é it, que é a última palavrinha aqui. Eu não estou assistindo ela, não estou assistindo a TV. Então, assistindo, watching. Eu não estou assistindo a TV, eu não estou assistindo ela. I am not watching it. A frase inteira, vocês vão falar assim, ó. You can turn off the television. I'm not watching it. Tudo bem? Certo, agora nós temos aqui a última sessão da lição e está dando algumas dicas. Por exemplo, spelling, está dizendo que isso aqui tem um apêndice. O apêndice 5 vai ensinar sobre isso, mas nós temos aqui, ó, spelling. É um verbo para vocês aprenderem também. A palavra spell, que termina com dois L's, significa soletrar em inglês. Então, soletrar em inglês, spell, é muito importante saber esse verbo, porque quando você não entender o que a pessoa falou em inglês, ou você não entender o nome da pessoa, qualquer informação que a pessoa usou, você pode pedir para a pessoa, você pode soletrar, por favor, essa palavra? E quando a pessoa soletrar, você vai ser capaz de construir aquela palavra e poder traduzir ou entender melhor. Então, spell significa soletrar. E soletrando em inglês? Spelling significa soletrando. Você também usa essa palavra em inglês para perguntar como se escreve. Por exemplo, como se escreve o seu nome em inglês? Se diz assim, ó, how do you spell your name? Então, para perguntar em inglês como se escreve alguma coisa, você usa o verbo soletrar, ou seja, o verbo spell. Tá bom? Nós temos aqui a primeira palavrinha, ó, come. O verbo come significa vir. Vir em inglês, come. Então, se você vira para alguém e diz assim, ó, come, você está dizendo venha, no presente. Certo? Presente simples. Quando eu digo come in, eu estou usando o gerúndio, então é para expressar algo que está acontecendo. É a palavra vindo em inglês. Então, perceba, a palavra come, venha, ou vir, acaba com E. Come, acaba com E. Se eu for transformar ela em gerúndio para representar o que está acontecendo, o E desaparece e é substituído pelo ing, come in. Então, vir em inglês, come. Vindo, come in. E assim é para cada palavrinha dessa. Né, para prestar atenção que às vezes fica diferente, alguma coisa muda. Alguma letra é retirada ou alguma letra é acrescentada na hora de você mudar o verbo na sua forma infinitiva para a forma do gerúndio. Então, come, vir, coming, vindo. Depois tem run, é correr em inglês. Running, é correndo. Perceba que aqui não foi só acrescentado o ing, mas foi acrescentado mais uma letra N. Ó. Run, só tem um N. Running, tem dois N's. É o que está mostrando aqui. Certo? Então, algumas palavras, muda alguma coisa na hora de você escrever a palavra com o ing. Na hora de você converter a palavra para o gerúndio.
Então nós temos aqui a palavra lie, que significa deitar. Por exemplo, lie é a letra I e a letra E. As duas letras desaparecem. Ó. E entra um Y e depois o ING. Então, deitar em inglês, lie. Deitando, lying. Tudo bem? Essa palavra lie também significa mentir. Mentir em inglês, lie. Mentindo, lying. Correto? Depois nós temos a palavra write. O write significa escrever. Para eu transformar a palavra escrever na palavra escrevendo, uma palavra no gerúndio, para representar algo que está acontecendo, a letra E desaparece e ela é substituída pelo ING. Então, write se transforma em writing. Escrever, em inglês, write. Escrevendo, writing. Depois tem a palavra sit, que significa sentar. Esse exemplo também acontece isso. Além de colocar o ING, acrescenta mais uma letra T. Sentar em inglês, sit. Sentando, sitting. Então, se eu for falar eu sento em inglês, I sit. Se eu for falar sentando em inglês, sitting. Eu escrevo, I write. Eu estou escrevendo, I am writing. Essa é a diferença. Tá bom? Depois nós temos aqui a palavra dance, que significa dançar. E depois nós temos a palavra dancing, que significa dançando. Perceba, a letra E sumiu e apareceu o ING. Dance se torna dancing, dancing. Aí nós temos a palavra swim, que significa nadar. E para transformar a palavra nadar, ou, por exemplo, quando eu digo eu nado em inglês, I swim, e transformar em eu estou nadando, eu tenho que mudar swim para swimming. E swimming, além de significar natação, significa nadando, eu tenho que acrescentar mais uma letra M para escrever corretamente. Eu nado em inglês, I swim. Eu nado em inglês, I swim. Eu estou nadando, I am swimming. É o que está mostrando aqui. Tudo bem? Eu espero que vocês aproveitem bem essa lição e procurem retornar, procurem estudar novamente. Utilizem o dicionário, traduzam palavra por palavra, não apenas aceitem a tradução que eu coloquei aqui, mas abram o dicionário e entendam outros significados que essa palavra possa ter para você enriquecer o seu vocabulário, tá bom? Aqui tem apenas a relação que essa lição tem com outras lições, com outras unidades, e depois já é a folha de exercícios. Não se esqueçam, se vocês não imprimirem e resolverem todos os exercícios, vai ficar muito difícil vocês acompanharem a lição de inglês. Vocês precisam, no mínimo, estudar essa primeira página da lição, conhecer bem as palavras com calma, e depois responder a folha de exercícios inteira. Conte com a gente com o que precisar, e que Deus abençoe vocês. God bless you all. Bye bye.